Olá, mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, vereadoras e aos internautas que acompanham a nossa sessão. Eu quero falar sobre 4 temas que eu acho que é importante comentar algo. Iluminação pública, Zona Azul, esse problema que o vereador Sandro Rebeca acaba de abordar, que é a cesta básica, e as finanças, a questão da Covid, como é que essas coisas se relacionam, né? Sobre a iluminação pública, eu quero dar uma notícia que eu acabei de receber. O Ministério Público enviou hoje um e-mail confirmando a instauração de um inquérito para apurar irregularidades na execução do serviço público de iluminação. Esse inquérito foi por conta da representação que eu, o vereador Edson PC e o vereador Sandro Rebeca fizemos. A questão da iluminação absolutamente judicializada, totalmente desestabilizada, né? Alguns condomínios entraram contra a prefeitura para reaver valores, munícipes já reclamaram a prefeitura, o Ministério Público, e a gente achou que a situação chegou ao limite. Apresentamos uma representação com as provas de que a cidade toda, praticamente toda a rua da cidade tem alguma lâmpada queimada. É até vexatório, né, os vereadores terem que apresentar uma representação para trocar a lâmpada, né? Se a gente conta isso em outros cantos do país, até em cidades muito mais pobres do que a nossa, isso é uma coisa que beira as raias do absurdo, né? E a cidade quase toda aí sem iluminação, sendo que esse é um tema que é responsabilidade do governo municipal desde 2016. A segunda questão é sobre a Zona Azul, não vou detalhar porque isso vai ser tema de outro momento, mas eu quero relatar aqui, quem acompanhou a sessão do início, viu que a gente apresentou aí uma dezena de emendas, né, ao projeto de lei que está tramitando. A ideia é ampliar a transparência, ampliar o controle público, né, da aplicação desses recursos, ampliar a participação dos comerciantes, da população de uma forma geral, para pensar essa política. A gente propõe aí a criação de um conselho de mobilidade urbana para que parte desses recursos fiquem lá, né, para que seja debatido o problema da mobilidade, do ciclismo, do ponto de pedestre, dos espaços para os deficientes, para os idosos, etc. Ampliando também a ideia de contrapartidas e, principalmente, a ideia da prefeitura que ela coloque claramente no projeto, coisa que não está nesse momento, quais são os locais da cidade, né, onde são as vias, as ruas, onde vai ser a Zona Azul, e esclareça também, a gente coloca no projeto uma proposta que tem que ter a questão da qualidade técnica, mas também do preço, então o preço tem que influir, já que ele vai ser aumentado e vão aumentar muitas áreas. Nós estamos falando de um projeto aí que já se admite que vai circular para a empresa algo como R$10 mil, deve chegar a R$500 mil por mês, o que é bastante dinheiro, né, para uma empresa comandar. Então a gente precisa acompanhar isso bastante de perto. Sobre a cesta básica, eu referendo e concordo com as palavras do meu companheiro Sandro Rebeca, e quero acrescentar o seguinte, né? Primeiro que a questão da cesta básica, como ele bem colocou, é uma lei federal que regulamenta o tema. Segundo que a prefeitura, o governo local, demorou absurdamente para tomar uma atitude, né? Estava dando cesta para algumas famílias, uma confusão, ninguém conseguia falar, os critérios eram só para quem tinha Bolsa Família, não para todas as crianças, e um monte de criança precisando, não tendo acesso, é uma coisa muito ruim. E os vereadores, aqui inclusive reconheço, não só da oposição, vereadores da situação também, pediram, insistiram, né, em audiência pública na Câmara com o secretário da Assistência e da Saúde, foi solicitado, ratificado, então foi uma medida que partiu da Câmara Municipal, uma indicação, uma solicitação da Câmara Municipal. Terceira questão que nós não estamos falando do botequim do prefeito, não é a mercearia do prefeito, não é o supermercado do prefeito, eu vou dar cesta, eu não vou dar cesta. Que conversa fiada, né? O prefeito não pode falar isso, ele não tem autoridade para falar um negócio desse, né? É o dinheiro público da cidade,
Ele não pode falar que agora eu vou dar, agora eu não vou dar, porque é uma lei, né? E, principalmente, o vereador Edurgel me levantou esses números. Esse é um recurso que já estava lá da merenda escolar. Então, cerca de 8 milhões a gente gasta por ano de merenda, 4 milhões no semestre, a gente gastou agora quase 2 milhões de reais. Então, é um recurso da merenda escolar, para não falar de outros recursos que foram economizados durante esse período. Então, o prefeito teria que passar isso para lá mesmo. E a gente vê, né, o grau de autoritarismo do governo, de falta de transparência ao não reconhecer que os vereadores têm o direito, né, de questionar quando o município vizinho, como é Valinhos, comprou uma cesta muito mais barata, e nenhuma formalidade garante que está tudo ok. Quantas vezes já se falou aí, ter nota fiscal, etc., isso não garante nada, né? Foi um processo sem licitação, foi uma compra de dispensa de licitação, então a gente quer saber, sim, mais detalhes, né? Então, esse autoritário pensou, agora a gente fala, olha, tem problema no asfalto, vai lá e tira o asfalto, tem um problema na ponte, ele vai tirar a ponte, tem um problema no hospital, ele vai fechar o hospital quando a gente denunciar. Então, a gente denuncia um problema na cesta básica, que é da merenda escolar, numa cidade onde se desviou, né, para não falar outro verbo, dinheiro que era para comprar merenda para as crianças, né? Então, fica aqui o nosso repúdio, né, essa fala. E finalizo aqui para refletir um pouco sobre a questão das receitas e das despesas do município e a questão da Covid. Falei com algumas pessoas semana passada, inclusive algumas pessoas do próprio governo que me atenderam muito gentilmente, trocamos ideias, recebi informações, mas também falei com outras pessoas, inclusive no Ministério Público de Contas, falei no Tribunal de Contas hoje, falei com os secretários de finanças de outros municípios, analisei sites de outras cidades, porque andou circulando em grupos aí do governo que o que eu publiquei não tem nada a ver, que as verbas não são para o Covid, que tudo está bagunçado, enfim. Isso que o governo faz em geral, né? Quando era a questão da merenda, era porque era o peixe mandirá, era porque era o congelamento especial, não é porque a merenda estava superfaturado. Quando a gente achou lá os medicamentos vencidos na Santa Casa de milhões de reais, também não tinha medicamento nenhum, então é um debate público que a gente vai enfrentar, né? É falado que o município está perdendo recursos, a gente verificou que não é verdade. Vinhedo cresceu nesse primeiro semestre em receitas 6,29%. O prefeito tem feito um discurso que teve que tirar dinheiro em caixa para pagar algumas coisas da Covid. Isso é uma inverdade, isso é uma coisa que não tem nenhuma relação com a realidade, né? A gente levantou que o município de Vinhedo recebeu 9.770.000, mais ou menos 10 milhões de reais. Isso deriva de uma série de repasses, emendas, dinheiro do governo do estado, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que deixou 500 mil, da Câmara, que repassou 300 mil, e principalmente eu convido aqueles que estão nos acompanhando, porque pode ter ruído sobre isso, a conhecer a Lei 173, a Lei Complementar 173 de 2020, que é que passou 8,8 milhões, né, está passando 8,8 milhões para o município de Vinhedo. Chegou a metade desses recursos, o governo alega nos bastidores que esses recursos não são exatamente todos eles para a Covid, mas a lei fala que é para enfrentamento à Covid e para enfrentamento às consequências da Covid. Pode ser pagamento de dívida, pode ser compra de cesta básica, pode ser uma série de coisas, pode ser compra de máscara, pode ser vários outros itens. Tanto é que o governo, na sua prestação de contas, coloca aí várias secretarias municipais, né? E tanto é que o governo coloca lá uma receita como prestação de contas, a receita da própria Santa Casa. Tanto é que coloca lá coisas que não são diretamente do SUS e do SUAS, né, da assistência social e da saúde. Coloca lá, por exemplo, sepulturas, coloca lá, por exemplo, a publicidade. Então, essa Lei Complementar 173 de 2020, sim, o governo municipal tem que fazer a sua prestação de contas, né, tem que colocar no site da prefeitura tudo que recebeu e como gastou. Se for em dívida, que coloca lá, foi para pagamento de dívida. Se foi para pagamento de funcionário público, que coloque lá que foi para pagamento de funcionário público. Mas é preciso prestar contas. Parcela que é para o SUS
ir para assistência social, tudo bem, é para o SUS e para assistência social, mas isso tem que estar lá demarcado, é público para todos verem. Então, essas são minhas palavras, e depois a gente continua esse debate. Obrigado a todos e uma boa noite.